gente, bom dia, tudo bem? E aí, estão curtindo o feriado hoje? Muitos de vocês viajaram, possivelmente, que Deus acompanhe a todos. Bom, hoje nós temos uma história que foi mandada pela Melinda Ferguson. A Melinda Ferguson, gente, envia lá da Dakota do Sul, nos Estados Unidos, a sua história. E ela está falando aqui de histórias mesmo, de várias pessoas e que a gente conhece, não é? Que fizeram orações muito específicas e receberam respostas surpreendentes. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas enfim. A gente tem, por exemplo, o Gideão, e nos tempos modernos a gente tem Amy Carmichael, que fez orações muito específicas e recebeu respostas exatas de Deus. Jesus nos prometeu lá em João, no capítulo 14, verso 13, uma coisa muito especial. Diz assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Linda essa promessa, não é? E ele também inspirou o apóstolo Paulo a escrever aquilo que a gente tem em Romanos capítulo 8, verso 26, que uma das funções do Espírito Santo é nos ajudar nas nossas fraquezas, porque o texto diz que a gente não sabe orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque a gente tem orações que são meio egoístas, mas o Espírito Santo nos ajuda nisso. A nossa amiga Melinda diz que quando ela tinha 15 anos, ela aprendeu a veracidade do texto de Romanos 8, 26. A sua família e ela estavam longe da igreja local por vários meses devido aos trabalhos ou trabalho dos que os pais realizavam. E por meio de uma conversa telefônica, ela descobriu que ninguém havia preenchido o vazio na liderança que eles tinham deixado no ministério infantil lá na igreja, porque eles cuidavam lá do ministério das crianças. E ninguém foi colocado no lugar. E quando ela soube isso, ela ficou furiosa. Quando ela teve algum tempo para pensar um pouco, ela decidiu que precisava mudar de atitude, em vez de ficar furiosa, né? E naquela igreja, ela se sentia assim, nossa igreja está precisando de orações, né? Senão eles vão perder ali essas pessoas novas, alguém tem que se interessar por eles. E em seguida, ela colocou um plano em ação. Começou a orar de uma forma muito específica para que a pessoa que deveria estar liderando não conseguisse ficar confortável até que desse um passo à frente e aceitasse a liderança daquele ministério com as crianças. E ela tinha planejado orar sobre a sua atitude também. Mas ao orar pelos outros, ela percebeu que a atitude dela começou a mudar. E isso sempre acontece. E fica a dica aqui, se você tem alguma coisa com alguém que não é boa, começa a orar por ela, que a sua atitude em relação a essa pessoa muda. Mais tarde, uma senhora que dividiu a liderança com ela durante aquelas 3 semanas, ela disse que ouviu o apelo para ajudar os mais novos. E ela ficou pensando, olha, eu deveria estar ajudando, mas eu não me sinto qualificada para isso. No fim, gente, para poder conviver com ela mesma, aquela pessoa aceitou o desafio, bem como ela tinha feito aquela oração, né? Aí a Melinda pegou e contou para ela a respeito da oração. Olha, mas eu orei para isso acontecer mesmo. Sabe, a gente nem sempre vai ter as respostas das orações da maneira como a gente imagina. No entanto, Deus prometeu nos ajudar a saber pelo que orar, sempre colocando as palavras na nossa boca, isso por meio do Espírito Santo. Ele gosta de ouvir nossas orações e Ele nos guia à medida que a gente ora. Então, ali eu quero deixar mais uma vez esse texto de Romanos 8, 26 para você. Que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não apenas intercede, mas Ele nos ajuda a orar da maneira adequada. Um ótimo dia para você e se entregue a Deus em oração. Até amanhã. Tchau!